Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Estatística. Hoje vamos falar sobre a amplitude. Então, relembrando, nós estamos tratando das medidas de dispersão. Essas medidas, elas nos indicam se os dados estão concentrados, próximos uns dos outros, ou se eles estão dispersos, afastados, longe um dos outros. Por isso o nome medidas de dispersão. Elas vão avaliar, elas vão medir o quanto que os dados estão dispersos, longe, afastados, tá bom? Então, se a medida de dispersão der bem baixinha, der zero, os dados estão pouco dispersos, ou seja, estão concentrados, perto um do outro. Se a medida de dispersão der alta, grandona, então os dados estão dispersos, afastados, longe um dos outros. E a primeira medida que a gente vai estudar é a amplitude. E a amplitude, vamos direto para a definição, né? Eu ia começar com um exemplo, mas vamos para a definição. Amplitude. O que é a amplitude? É simplesmente a diferença entre o maior valor e o menor valor. Muito fácil. Então, a medida de dispersão chamada amplitude é a medida mais fácil de todas, é a mais simples de todas. Só pegar o maior valor, pega o menor e faz a diferença. Vamos dar um exemplo físico, né? Imagine uma estrada, uma rodovia, onde você está na cidade A e você vai até a cidade B. Você está numa rodovia andando. A cidade A fica no quilômetro 20 dessa rodovia. E a cidade B fica no quilômetro 100 da rodovia. Então, quando você parte da cidade A e vai até a cidade B, qual é a amplitude que você percorreu? Qual a distância percorrida? Qual que é a amplitude do seu movimento? Bom, é só fazer a diferença. 100 menos 20 dá 80, né? A amplitude do movimento do meu carro, quando eu viajei da cidade A para a cidade B, a amplitude do movimento foi de 100 menos 20. Então, eu cheguei no ponto 100, parti do ponto 20, a amplitude do meu movimento foi de 80 quilômetros. Pronto, essa é uma ideia aqui física, né, de amplitude, a amplitude percorrida, o tamanho, o passo que eu dei. Vamos para um segundo exemplo agora. Imagine uma empresa, uma grande empresa, e aí eu vou elencar os funcionários por ordem de salário. Então, o funcionário mais pobrezinho, que é o fulano, o salário dele a renda dele é um salário mínimo. E aí tem um outro lá, o ciclano, que ele tem uma posição muito grande na empresa e ele ganha 40 salários mínimos. Ele é o maior salário do ciclano, tá? Então tem essa empresa aí, tem o fulano, tem o ciclano, e entre eles tem várias outras pessoas, né? A empresa é grande, né? Então tem o beltrano e assim por diante. Então, qual que é a amplitude salarial, né? Os salários, eles varrem um caminho que vai de 1 até 40. Qual que é? Opa! Que vai de 1 até 40. Qual que é a amplitude salarial? Qual que é o tamanho da pernada que foi dada, né? De 1 até 40, a amplitude foi de 40 menos 1, a amplitude foi de 39. Então, isso é amplitude. Pega o maior valor, pega o menor e subtrai. Legal? Então, vamos fazer um exemplo para 3 empresas. Tem 3 empresas aqui, empresa A, B e a C. Na empresa A, aqui são as rendas dos funcionários. Na empresa A, todos os funcionários ganham 3 salários mínimos. Na empresa B, tem um funcionário que ganha 1 salário mínimo, depois outros 3 que ganham 3 salários mínimos e tem um funcionário maior que ganha 5 salários mínimos. Na empresa C, os salários são 1, 2, 3, 4 e 5 salários mínimos. O exercício pede para a gente calcular a amplitude salarial em cada empresa. Então, vamos lá, vamos empresa por empresa, né? Na empresa A,
todos os salários são iguais entre si, né? O menor é 3, o maior é 3 também, né? Nem é muito preciso e exato falar em maior e menor aqui, todos eles são iguais. Então, a amplitude da empresa A, eu uso o símbolo A de amplitude, tá? A amplitude da empresa A será 3 menos 3, que é 0. É 0. Então, a amplitude indica uma medida de dispersão. A dispersão que está dando 0, não tem dispersão. Todos os dados são iguaizinhos entre si. Então, a amplitude me indicou que esses dados aqui da empresa A são muito concentrados. Eles estão muito próximos um dos outros. Tão próximos, que eles são todos iguais entre si. Por isso que a dispersão deu 0, tá bom? Vamos para a empresa B. A amplitude na empresa B, vamos lá, o maior salário é 5, o menor salário é 1, 5 menos 1 dá 4 salários mínimos. Então, a amplitude da empresa B deu de 4 salários mínimos. Note que a amplitude da empresa B foi maior que da empresa A. Na empresa B, a amplitude deu 4 e na empresa A deu 0. Então, a amplitude conseguiu me mostrar que na empresa B, os dados estão mais dispersos entre si, quando comparados com a empresa anterior, com a empresa A. E realmente, né? Por que eles estão mais dispersos? Porque na empresa A era tudo igualzinho, 3, 3, 3, 3, 3. Na empresa B, não, já houve alguns valores que distanciaram um pouquinho do 3, né? Teve o valor 1 e teve o valor 5, tá? Na empresa C, que é a última empresa, os dados estão ainda mais dispersos. Por quê? Porque nós continuamos tendo um valor igual a 3. Mas todos os demais já fogem do 3. Nenhum outro será igual a 3. Nós temos um valor que vale 2, um que vale 4, um que vale 1, um que vale 5. Então, na empresa C, não houve igualdade salarial de 2 funcionários. Todos eles ganham salários distintos. Então, na empresa C, os dados estão ainda mais dispersos, ainda mais afastados. Vamos calcular a amplitude para a empresa C? O maior salário. O maior salário na empresa C. O maior salário vale 5, é este aqui. O menor salário vale 1, que é este aqui. E a diferença, 5 menos 1, deu 4 de novo. Então, notem que a amplitude na empresa C deu igualzinho à amplitude da empresa B. As duas amplitudes foram idênticas. A amplitude da empresa B foi idêntica à amplitude da empresa C. Então, vamos resumir essas conclusões a que nós já chegamos. Na empresa A, os dados estão extremamente concentrados, né? Por quê? Porque todos são iguais entre si. Todos valem 3. Deste modo, a amplitude deu 0, indicando não haver dispersão. Beleza? Na empresa B, os dados estão um pouco mais espalhados, pois há um valor igual a 1 e outro valor igual a 5. Então, os dados já estão um pouquinho mais dispersos. Por isso, a amplitude deu maior que 0. A amplitude foi 4. Tudo bem? Na empresa C, os dados estão ainda mais dispersos, pois agora não há valores iguais entre si. Todos eles são diferentes uns dos outros. Mesmo assim, a amplitude deu 4, né? A amplitude deu igual no caso anterior. Ou seja, a medida de dispersão, chamada amplitude, não foi capaz de nos mostrar que a empresa C tem maior dispersão que a empresa B. Então, na empresa C, os dados são sim mais dispersos, eles estão sim mais afastados dos outros.
do que na empresa B de bola. Mas a medida de dispersão amplitude não conseguiu nos mostrar isso. Ou seja, a medida de dispersão chamada amplitude, ela é uma medida pobre. A amplitude é uma medida pobre. Ela não é rica em detalhes. Por quê? Porque leva em consideração apenas dois valores. Quais valores? O maior e o menor. Então, a amplitude ela se baseia apenas em dois valores, o maior e o menor. Está aqui ó, a definição. Eu pego o maior valor e subtraio do menor valor. Eu só levo em consideração esses dois valores e eu fecho os olhos para todos os demais valores. Então, ela é uma medida de dispersão pobre. Bastou termos duas empresas com os extremos iguais, 5 e 1, 5 e 1, os extremos são iguais. Ó. Na empresa B e na empresa C, os extremos foram iguais. O extremo inferior foi 1, o extremo superior foi 5. Os extremos se mantiveram, então a amplitude foi igual. E ela fecha os olhos para o que acontece aqui no meio. Ela fecha os olhos para o que acontece aqui no meio, portanto, ela é uma medida de dispersão pobre. Legal? Muito bem. Continuando, vamos ver o cálculo da amplitude quando os dados estão agrupados por valor, quando eles estão numa tabela e a tabela é de dados agrupados por valor. Então, por quê? Porque nesse exemplo que nós trabalhamos aqui em cima, a gente tinha os dados em rol, né, uma lista de valores. Mas a questão de prova pode vir também baseada numa tabela. Então, vamos lá, aqui está a tabelinha. Imagine uma pesquisa de idade. Então, nós temos pessoas, né, crianças com 10 anos de idade, e no grupo analisado existem 20 crianças com 10 anos de idade. Crianças de 11 anos de idade têm 25. Nós temos 30 crianças com 12 anos de idade, 10 crianças com 13 anos de idade e 5 crianças com 14 anos de idade. Como é que eu calculo a amplitude? Mesma coisa, pego o maior valor e subtrai do menor. É a mesma coisa, não mudou nada. Então, qual foi o maior valor? O maior valor foi 14 anos de idade. Qual foi a criança mais nova? Criança de 10 anos de idade. Então, a amplitude basta fazer 14 menos 10. Vai dar 4. Amplitude vale 4. 4 anos de idade. Reparem, né, que a amplitude tem a mesma unidade dos dados originais. A amplitude tem a mesma unidade dos dados originais. Então, se os dados estão em anos de idade, a amplitude será de 4. 4 o quê? 4 anos de idade. Tá? No exercício das empresas, a empresa B tinha amplitude 4. 4 o quê? 4 salários mínimos. Tá? A unidade é a mesma dos dados originais. O último exemplo que nos falta ver é o da amplitude para dados em classe. Então, quando os dados estão em faixa de valores. Então, eu tenho a primeira faixa etária, crianças de 0 a 10 anos. Temos 20 crianças nessa faixa etária. Crianças de 10 a 20 anos, temos 25 crianças nessa faixa etária. Crianças de 20 a 30, temos 30 crianças nessa faixa e assim por diante. Aliás, aqui já não é mais criança, né? Desculpa, eu fui no embalo, né? Eu fui falando criança, né? Criança é só a primeira faixa etária, de 0 a 10 anos tem 20 crianças. Na segunda, já temos o quê? Crianças, pré-adolescentes e adultos jovens, né? 25 pessoas nessa faixa etária. Depois, adultos de 20 a 30 anos, 30 pessoas nessa faixa etária e assim por diante, até adultos de 40 até 50 anos, nós temos 5 pessoas nessa faixa etária. Eu não entrei no mérito aqui se os intervalos são abertos à esquerda, fechados à direita, ou aberto e aberto, fechado. Não interessa, tá? Não entrei nesse mérito. Não interessa, né, se a criança que tem exatamente 10 anos, ela vai estar nessa faixa ou nessa faixa, tá? Aí depende se o intervalo é aberto à esquerda ou à direita, ou fechado para lá e para cá, eu não vou entrar nesse mérito. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o maior limite superior, subtrair do menor limite inferior. Então, como é que fica a amplitude? Amplitude para dados em classe.
Maior limite superior menos menor limite inferior. Maior limite superior, ou seja, o valor maior que aparece na tabela menos o menor que aparece na tabela. Você pega, vai na tabela, qual que é o maiorzão? É esse. Qual que é o menorzinho? É esse, você subtrai. É isso. Então, na tabela, qual que é o maiorzão? O maiorzão, aqui, ó, 50 anos de idade. É o maior limite superior. Qual que é o menorzinho? É o menor limite inferior, é o zero. Faço 50 menos zero. 50 menos zero, a amplitude é 50. 50 o quê? 50 anos de idade, porque os dados originais estão em anos de idade. Tudo bem? Pronto, amplitude é só isso. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!